A névoa fria da madrugada ainda cobria os campos, quando os primeiros sinais de que algo estava profundamente errado começaram a surgir nas telas de radar russas, espalhadas como sentinelas silenciosas ao longo de centenas de quilômetros de fronteira. Operadores bocejavam diante de monitores verdes, acreditando estar diante de mais uma noite monótona, até que pequenos pontos começaram a pipocar em sequência, como se alguém tivesse acendido um fósforo em uma sala escura. Por alguns segundos, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Depois, o alerta soou. E exatamente naquele instante, sem que Moscou percebesse, já estava caindo dentro da maior armadilha da guerra. Os ucranianos haviam passado meses preparando aquele momento, disfarçando intenções atrás de ataques isolados, avanços modestos e operações aparentemente desconexas. Cada movimento que pareciam errar, cada recuo que assustava aliados, cada silêncio que intrigava analistas internacionais fazia parte de um jogo maior. E esse jogo estava prestes a virar de cabeça para baixo tudo o que o comando russo acreditava entender sobre a guerra. Enquanto o Kremlin imaginava que Kiev estava enfraquecida, sem munição, sem energia, sem capacidade de montar uma ofensiva coordenada, o que realmente acontecia era o oposto. A Ucrânia estava coletando informações, testando respostas, medindo tempos de reação e, acima de tudo, criando uma ilusão. A primeira peça dessa ilusão foi o setor leste, onde a Rússia acreditava ter empurrado o exército ucraniano ao limite. Tropas russas avançavam devagar, mas com confiança, tomando vilarejos destruídos, pontes quebradas e campos de trigo, que antes sustentavam agricultores e agora sustentavam trincheiras. Enquanto isso, a Ucrânia deixava vazar deliberadamente relatórios de que transferia unidades de elite para defender cidades específicas, sugerindo que iria resistir ali até o último soldado. Na verdade, essas tropas não estavam nas posições mencionadas. Elas se moviam em silêncio, de madrugada, por rotas secundárias, escondidas em caravanas de veículos sem luzes e drones que sobrevoavam com câmeras infravermelhas desligadas até o último segundo. No momento em que a Rússia dirigiu sua força para esses pontos fracos, caiu no primeiro engodo. Tropas que esperavam encontrar resistência feroz encontraram trincheiras vazias, casas abandonadas e estradas silenciosas. E esse silêncio criou a impressão de que o exército ucraniano estava em colapso. Moscou acreditou que, finalmente, havia chegado o momento de pressionar com tudo. Era exatamente isso que Kiev queria. A verdadeira armadilha, no entanto, estava se formando centenas de quilômetros ao sul, perto de áreas industriais e rotas ferroviárias estratégicas. Por semanas, drones ucranianos atacaram depósitos logísticos de forma aleatória, nunca repetindo o mesmo ponto, sempre criando a sensação de caos difuso. Enquanto isso, sabotadores infiltrados explodiam trilhos de trem, queimavam caminhões, travavam estradas com pequenos ataques que pareciam insignificantes sozinhos, mas que juntos empurraram o exército russo para um estado de permanente improviso. Cada caminhão perdido, cada trilho destruído, cada depósito queimado obrigava o comando russo a reposicionar seus recursos. E esse reposicionamento criava lacunas no mapa. Lacunas que a Ucrânia observava como um caçador observa pegadas no barro. Quando finalmente chegou o dia decisivo, nada no horizonte denunciava o que estava prestes a acontecer. O céu estava limpo, a temperatura estava baixa, e o vento soprava do norte, carregando o cheiro metálico da madrugada. Os drones ucranianos de longo alcance, programados semanas antes, começaram a cruzar o espaço aéreo russo em ondas. Não vinham em grupos grandes, que seriam facilmente interceptados. Vinham em pequenos enxames, cada um com seu próprio itinerário, cada um com seu próprio objetivo. Todos eles sincronizados para chegar em momentos ligeiramente diferentes, criando confusão total no sistema de defesa aérea russo. E quando esses drones chegaram aos céus de regiões estratégicas, não atacaram diretamente refinarias, pontes ou bases militares maiores, como a Rússia esperava. Atacaram transmissores, antenas, radares, postos de comando e centros de comunicação. Em um mundo moderno, travar uma guerra sem olhos e sem ouvidos é como lutar vendado.
E em poucos minutos, foi exatamente isso que aconteceu com o exército russo. Ficou cego. Ao mesmo tempo, centenas de quilômetros ao oeste, unidades ucranianas que haviam sido cuidadosamente posicionadas avançaram em silêncio. Elas não vinham pela rota mais lógica. Vieram por pequenas estradas agrícolas, por florestas, por campos abertos onde ninguém esperaria a passagem de blindados. Vieram com velocidade explosiva, ignorando posições russas estacionadas em pontos que antes eram estratégicos, mas agora estavam isolados e sem comunicação. A Ucrânia não queria destruir essas unidades russas. Queria deixá-las desligadas do resto do exército, como peças soltas de um mecanismo que já não funciona. Enquanto avançavam, engenheiros ucranianos colocavam pontes temporárias com velocidade impressionante, criando corredores por onde caminhões e blindados passavam como se estivessem em uma rodovia. O objetivo não era tomar uma cidade, nem capturar um ponto simbólico. O objetivo era cortar a Rússia ao meio naquele setor, isolando tudo o que estivesse ao sul da ofensiva. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Moscou finalmente percebeu o que estava acontecendo, a confusão se transformou em desespero. Com as comunicações destruídas, os comandantes de campo não sabiam se deveriam recuar, avançar ou manter posição. Unidades começaram a se mover sem coordenação, algumas fugindo para o leste, outras tentando atacar o flanco ucraniano, outras simplesmente esperando ordens que nunca chegavam. E quanto mais tentavam se reorganizar, mais caíam nas brechas deixadas de propósito pela ofensiva relâmpago de Kiev. O momento decisivo da armadilha surgiu quando a Rússia enviou reforços pesados para tentar conter o avanço ucraniano. Convois enormes de blindados e caminhões começaram a se mover por estradas principais, apostando na superioridade numérica. Mas essas estradas estavam sob vigilância há semanas. Cada curva, cada ponte, cada trecho estreito havia sido mapeado por drones. Quando os reforços finalmente entraram nessas rotas, a Ucrânia acionou a segunda fase da armadilha. Drones kamikazes, dezenas deles, escondidos em altitudes baixas para evitar detecção, subiram como um enxame sincronizado. Eles mergulharam sobre esses comboios com precisão assustadora, atingindo os primeiros veículos e os que vinham na retaguarda. Em minutos, toda a estrada virou um corredor de ferro retorcido. Os blindados russos ficaram presos, incapazes de avançar ou recuar. Muitos soldados deixaram os veículos e correram para o mato, tentando escapar de ataques que pareciam vir de todas as direções. Esse bloqueio logístico foi o golpe fatal. Sem reforços, sem comunicação e agora cercadas por tropas rápidas e móveis, muitas unidades russas se encontraram em bolsões isolados. Algumas tentaram resistir, outras se renderam, outras simplesmente desapareceram no terreno, esperando por uma extração que nunca veio. A imagem aérea capturada por drones ucranianos naquela noite mostrou o resultado. Uma vasta área antes controlada pela Rússia agora estava cheia de veículos abandonados, postos desertos, equipamentos queimados e soldados desorientados, tentando entender como tudo havia desmoronado tão rápido. A armadilha planejada por Kiev não foi apenas militar. Foi psicológica. Enquanto a Rússia acreditava estar pressionando, na verdade estava sendo conduzida passo a passo para o ponto exato em que seria esmagada. A maior armadilha da guerra não foi uma emboscada em uma estrada, nem um ataque surpresa em uma cidade. Foi uma operação meticulosamente construída para destruir a confiança russa em sua própria leitura do conflito. Quando você faz o inimigo acreditar que está vencendo, enquanto secretamente abre um buraco sob os pés dele, o impacto é devastador. Naquela madrugada, enquanto as últimas explosões ecoavam e as tropas ucranianas consolidavam as novas posições, ficou claro que a Rússia não havia apenas perdido o território. Havia perdido a iniciativa, perdido o ritmo da guerra, perdido a capacidade de prever o próximo movimento de Kiev. A Ucrânia mostrou que, mesmo inferior em números e equipamentos, podia vencer pela inteligência, pela precisão e pela arte de transformar o caos em vantagem. Aquela opressão não apenas virou o mapa da guerra. Criou uma ferida profunda na estrutura estratégica russa, uma ferida que continuaria a sangrar nos meses seguintes. E foi assim, com silêncio, paciência e genialidade tática,
que a Ucrânia fez a Rússia cair na maior armadilha da guerra.